Olá, seja bem-vindo para mais um Deleitando-se na Trindade. Agora é um momento onde nós tiramos vida da Palavra de Deus para vivermos de fato e verdade. Agora tiramos vida da Palavra de Deus para vivermos para a honra e glória do nosso Pai. O tema de hoje é maravilhoso e peço 15 minutos da sua atenção. Olha o tema. O coração compassivo de Cristo. O coração compassivo de Cristo. Abra comigo em Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15 e Hebreus capítulo 5, versículo 2. Leiamos com fé e atenção. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. 5:2. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Meus amados, um rapaz trabalhador, humilde, servo, que cresce numa cidade do interior e então chega na sua adolescência, ele se muda, muitas vezes ele tem uma certa dificuldade com o seu passado. Às vezes ele estuda, vence o vestibular, faz direito, se torna um juiz. Então, ele esquece do seu passado. Ele tem vergonha, às vezes, dos seus amigos, da sua família, ele não se volta para o seu passado. A maioria dessas pessoas que fazem esse tipo de trajeto, como eu citei, elas vão embora e nunca mais olham para trás. E com isso desprezam sua cidade, têm vergonha de dizer de onde veio, abandonam seus amigos, os seus familiares, abandonam todo mundo. Você conhece alguém assim, que foi embora e nunca mais voltou? Você conhece alguém que abandonou a sua família? Você foi um amigo abandonado? Muitos, meus irmãos, acreditam que Cristo fez isso. O texto que nós lemos, vimos que Deus foi assunto aos céus. Ele adentrou os céus. Ele está com o corpo glorificado, já não tem um corpo antigo, ele tem um corpo novo. E está morando num local onde não há mais pecado. Ele vestiu um corpo glorioso, magnífico, e foi embora. Será que Cristo é igual o jovem que abandona a cidade do interior? Será que ele é capaz de compadecer de nós agora, como ele compadecia antes? Será que ele pode nos consolar da mesma forma quando esteve aqui na terra? Será que ele nos abandonou, nos deixando a toda sorte de dor? Será que Cristo pode nos ouvir, meus irmãos? Se você pensa assim, cuidado. Cuidado com esse tipo de pensamento, porque ele é uma pedra de tropeço para a sua fé. Em resumo, vamos ver o seguinte. A mesma Bíblia que fala da exaltação de Cristo, fala também do seu coração compassivo. A mesma Bíblia que fala de um Cristo exaltado, fala também de um Cristo compassivo. Primeira coisa, agarre-se então para você sentir o seu coração compassivo, o coração compassivo de Cristo, agarre-se na sua própria declaração bíblica de fé. Veja no versículo 15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Irmãos, o que precisamos saber é, a minha fraqueza e a sua fraqueza são o palco. A minha fraqueza e a sua fraqueza é justamente o palco da atenção de Cristo. Mas, pastor, o que são as nossas fraquezas? Sim, as fraquezas são as dificuldades da vida e também os nossos pecados. Vamos entender o contexto rapidamente. Hebreus escreve justamente para aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas, pessoas que estavam perdendo as suas vidas por professarem o nome de Jesus Cristo. Eram pessoas que estavam padecendo. Eram pessoas que estavam, sim, passando por dificuldades.
Mas, irmão, saiba você também que o meu pecado e o seu pecado é também a minha e a sua dificuldade. O pecado também é dificuldade. Entenda o seguinte, ambas as dificuldades, seja o contexto pandêmico no qual estamos vivendo, ou o seu e o meu pecado, no coração de Cristo encontramos paz e encontramos perdão. No coração de Cristo você encontra paz, meu irmão. É no coração de Cristo. Eu quero que você conheça hoje o coração amoroso. Olha aí no o capítulo 5, versículo 2. Veja o que ele vai dizer. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Meu amado, a Bíblia está dizendo que Jesus, o sumo sacerdote, é capaz de se compadecer. É capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e também se desviam. Isso quer dizer que até mesmo a sua tolice e o meu pecado despertam a compaixão de Cristo. Meu amado, não esqueça isso, não perca isso de vista. A ira e a compaixão, ambos são atributos divinos. Cristo é Deus, amados. Cristo é Deus. Por isso ele tem o atributo de Deus. Por isso ele é um... Não perca, então, esses dois atributos de Deus. Cristo é Deus, meus irmãos. Cristo é Deus. Então não perca tanto o atributo da ira como o atributo da compaixão. Não perca isso de vista. Não perca isso de vista. Cristo é Deus, por isso ele tem os atributos de Deus, inclusive a ira. Deus é um Deus irado com o pecado e com o pecador. Mas aqueles que estão debaixo de Cristo, aqueles que foram atingidos pelo sangue do Calvário, eles agora são filhos de Deus. Esses que foram achados em Cristo encontram a compaixão de Deus através do seu próprio Filho Jesus. Nossa relação agora com Deus é como se fosse de um filho doente com câncer. Um pai que olha seu filho padecendo, vendo a sua carne apodrecendo com câncer, ele não o abandona. Ele o ama, ele se compadece amorosamente dele, ele não o expulsa de casa, mas ele vai tratar daquele filho. Ele chora, ele cuida, ele procura remédio, tratamento, para que ele possa sair daquela situação. É assim, meus amados, que Deus nos olha, ainda com este corpo apodrecendo pelo pecado. Se estivermos em Cristo, claro. A compaixão de Cristo, então, não se esqueça, a compaixão de Cristo é o fruto da sua experiência pessoal humana. A compaixão dele é fruto da sua vinda. Veja aí o versículo 15. Mas sim, alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Por quê? Tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer, veja, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Meu amado, Cristo, enquanto esteve aqui, ele não dispensou cruz nenhuma. A cruz que o próprio Pai lhe deu, a cruz e as dificuldades que o diabo lhe proporcionou, e até mesmo a cruz que os homens lhe deram. Cristo não desperdiçou. Ele carregou todas as dificuldades, sofrendo dores, porém com um sorriso tenro no rosto, meus irmãos, porque ele é um Cristo cheio de amor. No coração desse homem, cheio de dor também, há um coração cheio de afetos, afetos infinitamente maiores do que aqueles afetos que você possa procurar por aí. O amor de Cristo é maior e suficiente do que tudo aquilo que você procura nos guetos por aí. Meu amado, quanto Cristo sofria pela sua igreja, ele se esvaía em amor. Saía pelos seus poros, amor. Tá, mas pastor, Cristo está no céu. Como ele pode então olhar para nós se ele está longe?
Verdade, Cristo está no céu e com a sua natureza humana glorificada. Por isso, ele sabe tudo o que acontece aqui na terra. Veja em Apocalipse 2:2 vai dizer: eu conheço as tuas obras, teu trabalho e a tua perseverança. Meu amado, isso só é possível porque Cristo também tem o Espírito Santo e a sua natureza humana está cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo agora, aqui na terra, são os olhos de Cristo Jesus. Cristo está presente conosco através do seu Espírito. Meu amado, por isso que Cristo é o conhecedor das nossas aflições. Ele tanto vê como também se lembra como se sentiu quando teve que enfrentar todos os sofrimentos. Cristo até mesmo teve a experiência de sofrer pelo nosso pecado. Ele teve pavor de enfrentar a ira de Deus contra o pecado. Embora o próprio Cristo não tenha pecado, mas ele fez pecado. Ele se fez pecado por nós. Então, meus amados, isso é muito importante. O seu conhecimento da nossa dor, juntamente com a sua lembrança da dor que ele passou aqui na terra, leva o seu coração a transbordar de compaixão por nós. Lembre-se disso. Ele, ao ver as nossas dificuldades e se lembrar daquilo que ele passou devido ao pecado, o seu coração se compadece de nós. Mas, pastor, Cristo não está glorificado lá no céu? Cristo não está com o corpo agora, sem dor? Como ele pode sofrer por mim lá? Sendo que as circunstâncias são outras. Parece que Cristo é um Cristo fraco. Mais ou menos, meus irmãos. Na sua exaltação, sim, ele está com uma natureza glorificada, sim, ele está livre da dor, mas Cristo compartilha um sentimento de dor conosco. Cristo compartilha um sentimento de dor com a gente. Isso não quer dizer, meu amado, que seja a sua fraqueza, mas sim que isso é a sua força. O ato de se compadecer é a sua força. Veja lá, capítulo 5, versículo 2. E é capaz de compadecer-se. Cristo, mesmo com um corpo glorificado, sem dor, ele tem o poder de condoer-se, de se inclinar. Meu amigo, só um ser divino é capaz disso. Somente Cristo, o Todo-Poderoso, é capaz de, mesmo glorificado, de mesmo no céu, levar as nossas debilidades para dentro do seu coração e sofrer comigo e contigo. Meu amado, isso não quer dizer que Cristo esteja sofrendo agora como ele sofreu aqui na terra. Mas isso também não quer dizer que Cristo seja sem emoções. Até porque Cristo é o Deus homem. E por isso a compaixão de Cristo por nós é a nossa força. Lembre-se, Cristo é tanto Deus como homem, inclusive agora. Por isso, meus amigos, agarre-se às promessas de Cristo. Para que Cristo subiu aos céus? Quando? Então, quando Cristo prometeu que o seu coração continuaria cheio de misericórdia? Veja comigo João 14:3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Veja 17:24. Pois aquele que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Meu amado, é como se Jesus estivesse dizendo: eu não consigo viver sem vocês. Jamais estarei tranquilo enquanto vocês não estiverem comigo. Jamais. Eu não quero mais estar separados de vocês. Se vocês não estiverem comigo, nem o céu, nem a companhia do meu Pai me segurarão. Meu coração está voltado
para a minha igreja. E na minha glória, eu quero que a minha igreja participe dela. Meu amado, Cristo subiu aos céus para preparar lugar para mim e para você. Por quê? Porque Ele nos ama muito. Ele sempre será o Deus com paixão entre nós. Enquanto Ele está lá preparando o melhor para nós, deixa eu lhe perguntar, você acha mesmo que você ficou sozinho? Você acha mesmo que você está aqui sozinho? Claro que não. Deus nos abençoou derramando o seu Espírito sobre a igreja. Agora, todas as nossas obras, aliás, todas as obras do Espírito Santo dão testemunha. Todas as obras do Espírito Santo dão testemunha do amor de Cristo por nós. Entenda, quando um pastor prega a Bíblia fielmente, debaixo do Espírito Santo, é Cristo falando ao seu coração. Quando o pastor prega debaixo do Espírito Santo, é Cristo falando com a igreja, é Cristo falando com o coração do pecador. Quando o Espírito leva você a orar, é porque Cristo quer ter uma conversa contigo. Ali, na oração, apesar dele já saber de tudo, apesar dele conhecer todas as coisas, ele quer ouvir você, ouvir os seus problemas, ele quer se revelar, ele quer se revelar atento às suas necessidades. Meus amados, não estamos sozinhos. Você quer ser amado pelo maior amor que esse mundo já viu? Então arrependa-se dos seus pecados. Abandone o que você faz de errado, abandone esse seu jeito de ser rebelde e apegue-se a Cristo, ame a Cristo, seja como Cristo, porque somente em Cristo você poderá ser amado como um filho de Deus. E para concluirmos, irmãos, quero um momento de reflexão aqui com você. Não há como eu olhar para Cristo, um Cristo compassivo, que estás nos céus, compartilhando das minhas dores, das suas dores, porque sofreu como nós, sofreu por nós, sem nos comovermos com a nossa forma de vida aqui. Não tem como eu olhar para Ele e não ser atingido. Quando eu olho para Jesus, eu busco então viver a vida que Ele viveu. Porque a vida que Ele viveu é muito melhor do que a vida que eu estou buscando viver para mim. Meu amado, quando eu olho para o coração de Cristo, enxergo o quê? Um coração inquieto. Cristo não descansa enquanto não nos livrar de todo o pecado, de quanto não tem como eu olhar para Cristo e enxergar que Cristo esteja ali removendo todos os pecados. A nossa condição, meus amados, de pecador leva a ira de Cristo, mas também leva a sua compaixão. E por isso, eu e você somos atingidos pelo seu amor. Quando eu olho para o coração de Cristo, meu amado, eu sou fortalecido, mesmo passando por dificuldades e problemas, anseios e aflições, sei que Cristo sabe o que estou passando, porque Cristo suportou todas as coisas para me aliviar, para preparar lugar. Sei que quando eu olho para Cristo, sou fortalecido. Meu amado, quando eu olho para o coração de Cristo, sou motivado a não pecar. Não tem como não ficar constrangido com o pecado. Vejo um coração que sofre por isso, e mesmo assim é um coração que me ama, é um coração que sofre, tem ira com o pecado e ao mesmo tempo é um coração que me ama. Por que então eu vou viver no pecado? Por que eu vou viver na lama da maldade do pecado? Por isso eu luto todos os dias para que eu tenha uma vida que glorifique a Deus. Irmãos, por último, quando eu olho para o coração de Cristo, eu enxergo ali um amigo. Mesmo quando a dificuldade bater na minha porta, as aflições, as diversidades, embora as pessoas ao meu redor venham falhar e irão falhar, em Cristo eu encontro um amigo que jamais
falhará, porque ele é o vitorioso, ele venceu, ele é o único que pode se compadecer de mim, ele é o único que vem quando eu grito por socorro. Sabe por quê? Porque Cristo não é como aquele garoto, Cristo não é como um jovem que nos abandonou, Cristo é o Rei dos Reis, que está conosco com um coração compassivo. E ele venceu, está preparando o lugar, e nós viveremos com ele por toda a eternidade. Por quê? Porque ele tem um coração compassivo. Que Deus abençoe sua noite, a sua vida. Fique comigo, vamos orar. Deus, obrigado por mais uma explanação da sua palavra. Obrigado porque o Senhor Jesus foi enviado por ti para que pudesse nos atingir. E em Cristo nós agora podemos achar o amor divino. Obrigado por tudo que foi dito aqui. Obrigado pelas pessoas que aqui estão presentes de forma online. Abençoa a vida de cada um. Que essas pessoas possam ser fortalecidas e encontrar um amigo que é o Deus vivo chamado Jesus Cristo. Amém.